Espero que vocês estejam bem, né, se cuidando nesse período de pandemia. E hoje nós vamos tratar do nosso terceiro tipo de gráfico, que é um gráfico de linha. Só que nós vamos fazer um gráfico de linha um pouco mais elaborado, que nós vamos incluir nele 3 eixos. Tá? Vocês vão ver que vai ficar um gráfico bem intuitivo para a interpretação de vocês. Nós já trabalhamos gráfico de dispersão e trabalhamos gráfico de barra com inserção do desvio padrão. Então, por isso eu peço que vocês assistam os vídeos anteriores antes de nós começarmos, antes de assistir esse vídeo aqui. Eu peço também que vocês se inscrevam no canal, né, porque assim que você se inscreve no canal, todos os materiais que nós produzimos, eles ficam disponíveis para você poder assistir e para que a gente possa crescer junto, né, e resolver os problemas de vocês diante da estatística. Tudo bem? Então, nós vamos começar aqui e vou deixar também uma sugestão de vídeo para que vocês assistam antes de assistir esse vídeo aqui, tá? Então, a gente vai falar de gráfico, então, e antes de começar, vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor que o seu orientador, você fez um trabalho com o seu orientador, verificando variação sazonal, ou seja, variação das espécies e da pluviosidade ao longo de um período sazonal, ou seja, ao longo de um ano. Tá? Como que essa riqueza de espécies e essa pluviosidade, elas variaram ao longo de um ano. Geralmente, os trabalhos de sazonalidade, eles são feitos em 2 anos, tá? 2 ou mais anos. Mas aqui nós vamos pegar aqui só por exemplo, 1 ano, só para a gente verificar um pouquinho da aplicabilidade desse tipo de gráfico, tá? Bom, aí você tem aqui, o seu orientador ele pede para você que ele gostaria de comparar a riqueza ao longo do ano, né, ao longo desse ano, e verificar a tendência ou comportamento da pluviosidade ao longo desse ano, para que ele pudesse comparar a pluviosidade com a riqueza aqui, tudo bem? Aí você fica aqui pensando, o Rodrigo falou, né, que para comparar eu uso um gráfico de barras. Quando eu quero comparar, eu vou usar barras. E quando eu quero, ou colunas, né? E quando eu quero ver a tendência da pluviosidade, né, ao longo do tempo, o comportamento de uma variável ao longo de um tempo, eu vou usar um gráfico de linha, né? Aí você pode perguntar, mas isso aqui é riqueza do quê? Pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Pode ser de insetos, pode ser de anfíbio, pode ser de répteis, pode ser de aves, pode ser de planta. É como variou essa riqueza ao longo do ano e como variou essa pluviosidade ao longo do ano, tá? De um ano, de 12 meses, tá? Bom, como eu disse para vocês, o Excel ele é meio intuitivo. Então, quando eu seleciono 2 colunas para fazer um gráfico, né, aqui, ó, inserir, e eu venho aqui e coloco, por exemplo, em cima de colunas, ele fala que esse tipo de gráfico é para comparar visualmente valores, tá? Então, gráfico de barras é para fazer comparação. Então, eu vou fazer um gráfico aqui de barra só para a gente deixar aqui, né, que a intenção não é comparar. Então, vamos colocar aqui, né, para poder comparar essa riqueza. Tá? Ó. Então, aqui eu vou poder comparar essa riqueza. O seu orientador também, né, quem pegar vai poder. Não vou formatar agora, que não é a intenção, tá, pessoal? Aí, se eu quiser fazer um gráfico de linha, eu seleciono também, sempre tem que selecionar, não pode esquecer de selecionar, tá, pessoal? Inserir e vou colocar aqui um gráfico de linha. Eu vou pegar essa opção com marcadores, tá, para ficar um marcador em cada mês. Tá, então, observe aqui que... deixa eu só mostrar aqui para vocês, inserir. Se você colocar em cima do gráfico de linha, o Excel vai te falar, esse tipo de gráfico é para mostrar tendência ao longo do tempo. Ou seja, ao longo dos anos, dos meses, de dias. Então, quando eu quero mostrar uma tendência de uma variável em um período de tempo, aí eu uso o gráfico de linha. Eu vou diminuir mais um pouquinho para a gente poder verificar aqui. Então, como que vai ser a interpretação aqui? Agora, o seu orientador, se ele pegasse isso aqui, ele ia conseguir verificar que em agosto, setembro e outubro choveu menos, mas nós tivemos as maiores riquezas. Conforme vai diminuir, aí ele vai verificando que vai diminuindo a riqueza. Mas ele observa aqui que a pluviosidade vai aumentando. Quando a pluviosidade começa a diminuir, a riqueza aumenta novamente. Então, ele verifica aqui que, olhando os 2 gráficos, que diminui pluviosidade, aumenta a riqueza. Aumenta a pluviosidade, né? Diminui a pluviosidade, aumenta a riqueza. Diminui a riqueza, aumenta a pluviosidade. Tá? Ele observa essa relação. Aí, assim, pessoal... Uma coisa que é interessante, que
que aqui, o que acontece? Você teria que ter dois gráficos no seu trabalho, né, para a pessoa poder ficar comparando. Então, ela toda hora tem que vir num gráfico e vir no outro, tem que ficar num gráfico e no outro. Mas eu poderia, aí a pergunta é, eu poderia juntar isso aqui em um único gráfico? Sim, dá para juntar, né, e fazer um gráfico de linhas que eu conseguiria ver a tendência ao longo do tempo e comparar a riqueza e depois comparar os dois no mesmo gráfico. Então, para isso, eu vou fazer um gráfico de 3 eixos. A gente vai aprender a fazer agora como é que faz um gráfico de 3 eixos, onde seja possível verificar, né, esse tipo de comportamento das variáveis. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vamos aprender agora, então, a fazer um gráfico de 3 eixos, onde eu consiga ter um eixo que vai ser meses, um que vai ser espécies e o outro que vai ser pluviosidade. Vamos fazer aqui na prática para a gente ver como isso funciona. Eu vou excluir essas duas colunas, que elas não terão necessidade nesse momento, e vou deixar aqui. Tá? Então, eu vou ter um eixo com os meses, um eixo com espécie e um eixo no gráfico com pluviosidade. Então, será um gráfico com 3 eixos. Como é que faz isso? Né? Eu vou selecionar, selecionar, tudo bem? Tem que sempre selecionar, aí vai lá inserir, né, ó, e vai aparecer a janelinha dos gráficos. Aí agora você vai vir nessa opção aqui, tá, pessoal? Ver todos os gráficos. Então, novamente o passo a passo. Selecione as variáveis, tá, ó. Vai lá inserir, vai aparecer as opções de gráficos, vem aqui, ver todos os gráficos. Clique aqui nesse cantinho, bem no cantinho aqui, pessoal, tem uma setinha. Aí vai aparecer ver todos os gráficos e vai aparecer essas opções. Tem escrito aqui gráficos recentes e todos os gráficos. Vem na opção todos os gráficos. Tudo bem, pessoal? Todos os gráficos. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Uma combinação de três variáveis. Eu vou querer combinar meses, espécies e pluviosidade. Então, qual a opção que eu venho? Combinação, tá? Vem aqui na combinação, clique em combinação, tá? Olha só o que apareceu aqui, pessoal. Agora já apareceu aqui a pluviosidade e os meses. Eu vou pedir para inserir um eixo secundário. O que é o eixo secundário? O das espécies, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Já me apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pluviosidade, os meses e as espécies. Então, eu já tenho um eixo de um gráfico com 3 eixos. Eu só vou inverter, tá, pessoal? Vou colocar riqueza para esse lado e pluviosidade para esse outro lado. Então, eu vou pegar essa opção aqui, ó, coluna clusterizada. Tá, para que serve isso? Para inverter os eixos. O eixo Z virar para cá e o eixo Y virar para cá. Só por questão mesmo de estética. Tá, ó. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui, peraí, sumiu os meses, né? Vamos voltar aqui para eles aparecer, né? Vou fechar aqui novamente e fazer de novo para os meses aparecer, tá, pessoal? Vem aqui, às vezes isso acontece, tá? Ó, combinação, eu vou mudar aqui, tá? Ó, aí agora deu certo, tá? Ó, só fiz de novo, aquele mesmo procedimento, tá? Ó, vim aqui, selecionei todos, tá? Ó, vim todos os gráficos, combinação e selecionei aqui, ó, tá, ó, coluna clusterizadas. Aí ele já tem aqui, tá vendo? A pluviosidade, aí tá aqui o número de espécies. Agora, eu só vou vir aqui, tá, pessoal, em linhas, tá vendo? Essa aqui, ó, que é a pluviosidade, vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar essa com marcadores, só para ficar os meses marcadinhos, tá, ó, para ficar uma marquinha em cada mês. E aí, então aqui, pessoal, o meu gráfico já está pronto, né? Ó, com o mês, o número de espécie aqui, a pluviosidade desse lado e os meses aqui. Eu vou dar um OK e a gente vai trabalhar um pouquinho nele aqui. Então, eu tenho aqui agora um gráfico com 3 eixos, né? Ó, eu vou ter aqui, né? Ó, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, né? Ó, então, eu vou apagar aqui, vamos dar uma formatadinha, só para ele ficar bem bonitinho para você colocar no seu TCC. Coisas que vocês já aprenderam, né? Ó. Olha aqui, vou apagar isso aqui, tá vendo? Vou deletar essas linhas horizontais, porque elas também não têm necessidade. Olha como que já está ficando melhor, tá vendo, pessoal? Eu posso clicar na área do gráfico, tá vendo aqui onde eu estou clicando?
e vim aqui na página inicial e vou colocar uma fonte Arial. Posso mudar a fonte do meu gráfico, tá vendo? Eu vou colocar uma fonte de tamanho 12, né, ó. E vou colocar uma fonte na escala de cinza, né, ó, mais escurinha, tá vendo? Ó? Olha aí, pessoal, como já ficou melhor o meu gráfico. Isso aqui vocês já aprenderam a fazer, é clicar na área do gráfico, aí você vem na fonte normal, pode montar o tipo de fonte, o tamanho da fonte e a cor da fonte. Né? Isso você muda normal. Se você clicar em cima do eixo aqui, pessoal, tá vendo? Ó? Cliquei em cima do eixo Z. E aí eu venho aqui no baldinho, né? Tá vendo? Ó? Linha de preenchimento. Eu vou clicar aqui, eu posso colocar aqui uma linha sólida, que não tem linha, tá vendo? E vou colocar o preto aqui, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Vem do outro lado também, ó, clica lá no eixo Y, do mesmo jeito aparece, vou clicar aqui, tá vendo? Ó? Quando eu clico aqui, coloco linha sólida, automaticamente ele já preencheu aqui numa cor preta, né? Ó. Vou clicar aqui também, tá vendo? Ó? Vou colocar no baldinho novamente e vou colocar aqui uma linha sólida. Olha aí, pessoal, como já ficou mais elegante, né? Ó. Olha aí, já ficou mais apresentável o meu gráfico. Mas está faltando uma coisa que eu sei que vocês sabem o que está faltando. Colocar os nomes dos eixos, né? Ó, vamos colocar aqui título dos eixos. O que é aqui no... Ó, se eu clicar duas vezes aqui, tá vendo, pessoal? Apareceu, ó. Clicando duas vezes aqui dentro, eu consigo apagar, tá vendo? Ó, e escrever. Eu vou colocar aqui pluviosidade. Vou colocar aqui em milímetros, né? Ó. Esse aqui eu posso apagar, que eu sei que é meses, né? Não vou precisar colocar. Se quiser pode, mas eu acho que não tem necessidade. Eu vou colocar aqui que é número de espécie. Número de espécies. Vamos arrumar aqui. Espécies. Tá, ó. Isso aqui eu só estou lembrando que precisa ter a escala. Em algumas variáveis precisam ter as escalas. Então, olha aqui, pessoal. Tem aqui. O que é a coluninha? São as espécies. O que é essa linha aqui? É a pluviosidade. Tá vendo? Ah, eu queria botar também aqui essas coluninhas em escala de cinza. Então, é só clicar na coluna, tá vendo? Eu cliquei em cima dela. Vem aqui, né, na linha de preenchimento ou baldinho, né, para você não fazer certinho. Né? Clica aqui, linha sólida, para a gente botar uma borda. Tá vendo? Eu botei uma borda aqui. Aí agora eu venho aqui agora em preenchimento, tá vendo? Ó, preenchimento, eu coloquei uma borda mais escura, e vim em preenchimento, coloquei preenchimento sólido, e aí você pode vir aqui nesse baldinho aqui e escolher. Vamos colocar aqui essa cor de cinza. Olha aí como é que ficou, pessoal. Tá vendo? Ficou um cinza, né? Um contorno preto, tá vendo? Olha só, o que eu posso interpretar aqui agora, pessoal? Olha só como ficou mais fácil de interpretar. Quando chove menos, né? Quando chove menos, eu tenho maior riqueza. Conforme vai aumentando a precipitação, vai diminuindo a riqueza. Então, quando eu quero só interpretar a precipitação, eu vou olhar desse eixo para cá. Então, olha só, pessoal, junho, tá vendo? Ó, teve o valorzinho, tá lá, ó, valor 25 milímetros. Aqui também 26 milímetros. Aí eu vou olhando daqui para lá, tá vendo? Ó, da minha direita para a esquerda. E quando eu quero ver riqueza, eu vou interpretar daqui para cá. Tá? Eu olho nesse eixo aqui. O valor de pluviosidade, eu olho nesse eixo. Tá? Mas se eu nem quiser prestar atenção aqui, pessoal, não vai atrapalhar a minha interpretação do gráfico. Se eu nem olhar para esses eixos, eu vou observar, né, ó, que quando chove menos, tem maior riqueza. Quando chove mais, tem menor riqueza. Né? Sem prestar atenção aqui, a interpretação é altamente intuitiva quando eu coloco tudo no mesmo gráfico. Olha como que fica mais interessante. O seu orientador vai dar um beijo na sua testa, né? Vai te dar um abraço, né? E você vai economizar espaço no seu TCC, não vai precisar de 2 gráficos, você vai ter um gráfico só, onde você consegue visualizar automaticamente o comportamento, a tendência da pluviosidade no gráfico de linha, comparar a riqueza pelas colunas e relacionar os dois ao mesmo tempo, no mesmo gráfico. Tá vendo? Ah, mas eu quero deixar esse gráfico de linha mais bonitinho, né? Como que eu posso? Vamos preencher aqui os marcadores primeiro, né? Vamos colocar os marcadores, ó, marcadores. Vamos fazer uma linha sólida para ficar uma linha mais escurinha aqui, né? Uma linha preta, né? Ó. E vamos colocar um preenchimento sólido, tá vendo? Para ele ficar escurinho também, tá? Ah, eu quero mudar a linha também. Ó, vou só clicar aqui só para você ver que os marcadores ficaram pretos. Né? Ó, vou mudar a cor da linha. Eu quero mudar agora a cor da linha. Vamos selecionar a linha. Espera aí. Deixa eu selecionar a linha. Agora eu vou selecionar a linha.
vou aqui no balde, né, ó, linha, vou colocar uma linha sólida, uma linha escura. Ah, mas está muito grossa essa linha, né? Eu posso vir aqui em largura da linha, tá vendo? Ó, diminuir, ó, a largura da linha. Ah, eu quero uma linha pontilhada, tem tipo de traço. Eu vou colocar aqui uma linha pontilhada. Olha lá, pessoal, para ficar mais bonitinho. Ah, não gostei, vou colocar uma tracejada aqui, mais assim. Olha lá, tá vendo? Olha como que ficou bonito o gráfico, pessoal. O seu orientador, quando vê isso aqui, ele vai querer dar um beijinho na sua testa, ele vai querer te orientar no PIBIC, na especialização, no mestrado, no doutorado, né? De tão bonito que está ficando o gráfico. Aquele gráfico tão simplesinho, olha como que ele ficou. Então, observe que ficou mais intuitivo esse eixo com 3 eixos, onde você consegue observar os meses, aqui no eixo X, o número de espécies no eixo Y e a pluviosidade nesse eixo Z. E automaticamente você consegue fazer o que quando você observa nesse tipo de gráfico? Ter uma interpretação mais rápida dos resultados. Por exemplo, se eu poderia falar assim para você, quando chove tem mais espécie? Não, quando tem maior pluviosidade eu tenho maior número de espécies. Então quer dizer que quando tem a maior pluviosidade tem o menor número de espécies. Isso, olha aqui, está mostrando aqui para mim, maiores valores de pluviosidade, maior número de espécies. Se eu quiser conferir o valor de pluviosidade, eu vou olhar no eixo Z, né, e vou olhar nesse sentido. Se eu quiser observar os valores de riqueza, eu vou observar aqui no eixo Y e olhar nesse sentido. Mas você tem um gráfico mais complexo. E essa borda feia aqui, como é que tira, Rodrigo? É só clicar aqui em cima, né, ó, borda sem linha, né, automaticamente tirou. Aí, o que você pode fazer aqui agora, pessoal? Você pode copiar e colar direto no seu TCC, ou você pode copiar esse gráfico, colar lá no PowerPoint, né? Você pode colar ele no PowerPoint, mexer no tamanho de fonte, mexer mais um pouquinho lá, salvar no JPEG ou TIFF, que é um formato de imagem para não perder as configurações do seu gráfico, e colar no seu TCC. Isso eu ensinei nos vídeos anteriores. Mas observe que esse tipo de gráfico, ele permite você analisar, né, o comportamento, a tendência de uma variável ao longo do tempo, que é a função dos gráficos de linha, comparar a riqueza das espécies, que é o objetivo de gráfico de coluna, e fazer uma associação entre as duas e verificar, conforme está variando os valores da pluviosidade do tempo, a gente também nota uma mudança nos valores de riqueza ao longo desse tempo. Tudo bem? Então, pessoal, isso é um gráfico de coluna. Espero que tenha sido útil para vocês, né? E que vocês possam utilizar esse tipo de gráfico. Ele é muito utilizado com quem trabalha com insetos, com chuva de semente, com banco de sementes. É um gráfico que é muito utilizado, que geralmente os pesquisadores gostam de mostrar como variou a germinação, como variou o número de espécies ao longo do tempo. Inseto também, como inseto também responde muito a essas variações sazonais, esse tipo de gráfico, eles são interessantes nessa perspectiva. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de deixar um agradecimento aqui para o professor Alci, que me presenteou com a webcam e o microfone, que deu para perceber, acho que dá para perceber uma melhoria no áudio e nas imagens, né? Então tá, pessoal, grande abraço e até o próximo